Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Sonoda e junto com a minha esposa hoje eu tenho uma loja de informática dentro do Japão, né? Hoje a gente vai fazer um upgrade em cima desse notebook aqui, é um notebook bem legal, um notebook gamer da Asus TUF, o modelo A15, tá? No caso aqui a gente vai trocar só o SSD dele, a gente vai implementar um SSD NVMe de 1TB da Kingston, tá gente? Então geralmente esses SSD, para quem tem os notebooks ou computadores compatíveis, já vem com alta velocidade, tá bom? Então é bem legal isso aqui. Tem vários modelos, várias latências, várias formas de você colocar e vários desempenhos que você pode diminuir ou ganhar de acordo com a troca que você faz. Nesse caso aqui a gente escolheu aqui um modelo que vai ser médio, tá, de velocidade, mas que no caso ainda assim para as pessoas que só jogam não desempenhe tanto, tá bom? Então no caso aqui, tá gente, por que a gente vai trocar esse SSD aqui, tá, NVMe? Porque aqui, como que está o de 512, o cliente optou em fazer um upgrade para 1TB, tá? Isso é comum, hoje em dia a maioria das pessoas prefere 1TB do que 512 GB, às vezes nem tanto pela necessidade, mas sim pela preocupação de ter que encher o HD e aí depois fazer toda a transferência, e aí sim por diante ter que fazer toda aquela manutenção e pagar mais por isso, tá? Então no caso aqui, como está tudo do zero aqui, né, vamos iniciar tudo aqui certinho, sem nenhuma instalação, somente o Windows, então é mais fácil aqui, então a gente vai acompanhar com essa manutenção. Então a gente vai abrir esse notebook aqui, né? A gente vai virar ele aqui, e um detalhe que a gente sempre gosta de ensinar para vocês, tá? Todas as vezes que a gente vai mexer no notebook, a gente sempre usa as luvinhas e usa as ferramentas bem adequadas assim a cada modelo, tá bom? Então, uma coisa importante aqui também que a gente fala é sobre a proteção dos equipamentos de todo cliente. Não é porque esse equipamento é um equipamento caro ou barato que a gente vai tratar de diferente, né? Então, aqui no caso, a gente tem uma flanelinha aqui que a gente coloca em cima da mesa para que tenha a proteção, né, adequada aqui do notebook, para a gente manusear ele aqui sem riscar, sem ter nenhuma deterioração do equipamento, tá bom? Então no caso aqui a gente vai virar ele aqui, pegar o nosso kit de chave, muito importante aqui, tá? Para a gente fazer essa manutenção, essa substituição, desculpa. E a gente vai pegar uma chavinha e agora vamos pegar a chave Phillips, né? Que seria uma chave Phillips média para a gente fazer a abertura do notebook. No caso aqui assim, sempre eu recomendo para vocês usar a chave bem adequada, tá? Diversos vídeos a gente já comenta isso daí, para você não estragar o parafuso, tá? E geralmente carcaça de parafuso de notebook não se aperta muito forte, é só encostado ao parafuso, tá? E aí você vai colocando em sequência de acordo com o que você desmonta, tá bom? Então a gente vai desmontando aqui, e aí eu explico para vocês o porquê que a gente faz isso. Porque se você tem às vezes um notebook meio diferente, os parafusos, você acaba errando e acaba às vezes, né, furando a carcaça ou acontecendo de alguma perda desse tipo assim, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, continuar a abertura e fazendo aqui, ó, colocando na sequência, né, os parafusos para não ter problema, tá? Tem alguns parafusos que não saem, tá, da carcaça, que eles já são fixos mesmo, né, igual nesse notebook aqui. Esses daqui da ponta, né, eles não saem, né? Então a gente já percebeu isso aqui, a gente, né, por mais que tenha manuseado aqui, esse aqui sai, né? Esses dois do meio, mas eu acredito que os da ponta não saem, tá? Então, tome bastante cuidado aí. Ó, esse aqui saiu, então a gente só vai conferir para ver se esse aqui também sai. Esse é o único da ponta aqui que é o que não sai, tá? Nesse modelo aqui, tá, gente? Então, os outros saem normalmente. Então, só lembra de guardar tudo certinho. Antes de você desmontar o notebook, confere para ver se não tem nada conectado nas entradas aqui USBs, né? Nem na parte de leitor de cartão, se o notebook tiver, para que você não tenha, às vezes, forçar a carcaça e acaba quebrando essa parte da carcaça, tá bom? Então aqui a gente vai pegar a nossa espátula de plástico, tá? A gente sempre recomenda você usar uma espátula de plástico. E na hora de você abrir, você nunca força muito o seu notebook, tá? Você sempre vai com detalhe ali, através das beiradinhas, né, dele, sem você forçar para não acabar abrindo nenhuma obstrução aqui amassando o notebook, tá bom? Então a gente vai optar aqui em abrir com bastante cautela aqui o notebook, tá? Vamos inspecionar por detalhe aqui.
geralmente, tá, tem alguns modelos que embaixo dos pés de borracha ele tem algum tipo de parafuso, tá? Então esse modelo aqui, como a gente não abriu ainda, a gente está verificando se existe essa possibilidade, tá, de ter essa parte conectada, né? Mas aqui a gente já viu mais ou menos aqui, então a gente vai iniciar a abertura aqui. Essa parte que a gente vai fazendo na parte, vamos acelerar o vídeo aqui para vocês, pra gente não demorar muito aqui no vídeo, tá? Ok, carcaça retirada, né? Então a gente fez com bastante cautela, né? Porque apesar de ser um notebook novo, né? Tem esses detalhes da carcaça que a gente não pode quebrar, tá bom? E aí o que a gente faz aqui? A gente já deu uma olhada aqui, né? Esse modelo aqui, para quem nunca viu, né? Eu vou mostrar aqui bem de pertinho agora. Eu vou tirar uma foto aqui e postar no vídeo para mostrar para vocês como que é a parte de dentro, tá bom? Então vocês virem aí na tela, né? Então desse lado direito aqui fica o NVMe, aqui fica a parte do processador e a parte gráfica, né? Desculpa, o processador e a parte gráfica, né? Da placa de vídeo. Então no caso aqui, né? Como eu comentei já, né, nesses notebooks mais novos agora, eles estão se importando bastante com a refrigeração. E aqui no caso você consegue ver que ele tem duas dissipações, né? Então isso é muito legal do modelo, tá? Nesse caso aqui, ele dá para você fazer upgrade de memória, tá? Então também de NVMe. Aqui você consegue colocar mais memórias RAM, né? Se você quiser fazer a substituição. E também colocar mais de um M2, né? Então aqui no caso cabe um e aqui cabe dois. Então no caso aqui a gente vai substituir um por outro, né? Então a gente vai iniciar a substituição aqui, né? Então a gente vai remover aqui com muito cuidadinho, tá bom? Lembrando de ver se a chave é essa mesmo, tá? Cada modelo tem às vezes um parafusinho diferente, então a gente vai remover essa proteção, remover essa capinha aqui do M2 e juntamente a gente vai remover o M2, tá bom? A gente vai substituir, tá? No caso aqui a gente vai pegar esse M2 aqui agora, né? A gente vai abrir ele aqui. E agora a gente vai ver que ele tem algumas partes de diferente, né? Esse aqui, como é o modelo original, ele tem essa dissipação aqui e esse aqui já não tem. Então o que a gente faz? Vai remover isso aqui? Não, né? A gente não vai tirar essa parte aqui e colocar aqui. Vai utilizar esse aqui mesmo porque não tem tanta diferença assim de temperatura, tá? Então o que a gente tem que fazer é colocar essa embalagem aqui, tá dentro, porque ela não serve somente para proteger de temperatura, né? De aumentar essa dissipação. Ela também ajuda para não encostar nada ali diretamente no seu M2, tá? Então aqui a gente já fez aqui, né, essa parte. Então no caso aqui agora a gente vai só encaixar a carcaça, não vai chegar a fechar por completo, né? E a gente vai começar a instalação. Porque dentro desse modelo aqui existem algumas opções que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, com a ajuda de vários amigos e outros profissionais, que na hora de instalar aqui é uma parte muito importante, que às vezes esse SSD antigo, né, de 512, ele estava configurado em RAID. E aqui no caso a gente não sabe, né, a gente não verificou antes, né, porque a gente não entrou na BIOS, mas se tiver, a gente também explica para vocês isso daí em outro vídeo, a gente mostra para vocês, tá? Então agora a gente vai deixar ele assim, tá? Vamos só proteger a carcaça aqui e a gente vai deixar ele inclinado para ver se ele consegue startar normalmente, tá? E juntamente com isso a gente vai ver se a gente já consegue instalar o Windows nele, tá bom? Então agora a gente já fez os testes que a gente precisava para a gente verificar se estava tudo certinho dentro dos conformes, né? Então a gente já verificou aqui todas as ligações e agora aqui no caso a gente vai fechar o notebook, tá? Então confere certinho, né, se todos os parafusos que você retirou, no caso a gente só tirou do M2 aqui, então não é difícil de esquecer. E aqui a carcaça agora a gente vai encaixar e é com bem suavidade, tá gente? Sem forçar muito a carcaça para não quebrar. E essa carcaça aqui se encaixa a primeira parte da parte aqui da dobradiça da tela para frente, né? Então a gente vai com bastante cuidadinho aqui, né? E vai pressionando aos pouquinhos, tá? Sempre vai conferindo, principalmente nos notebooks mais novos, vocês vão conferindo, gente, assim, se vai fazendo aquele clack, né? Não é aquele de quebrar, mas é aquele de você sente que a travinha está encaixando, tá? Porque se ficar um pouquinho para fora,
já dá bastante diferença na carcaça lá na frente, né? E você acaba danificando a carcaça e aí vai ter problemas para o cliente nas futuras manutenção, tá bom? Então aqui, ó, a gente encaixou já a parte de trás. Esses cleques aí, para quem não tem costume, tá, gente, em ver isso aqui, não é quebrando, é normal, tá? Então, depois de a gente ter fechado aqui, a gente vai conferir todos os lados certinho para ver se não tem nada, né, desencaixado. Se tiver, só você dar uma pressionadinha, tá bom? E aqui a gente vai fazer o primeiro parafuso lá, você lembra que eu falei que é o único parafuso que não sai? Então a gente vai colocar ele aqui, vai pegar, né, a sequência que a gente fez de parafuso e a gente vai colocando um por um até a gente finalizar o notebook, tá? E um ponto que eu sempre falei para vocês é nunca aperta demais o parafuso, é só encostar mesmo, tá? É no peso da mão aqui, sem forçar, tá bom? E último parafuso parafusado certinho. Se você tiver qualquer dúvida, né, e por segurança, você faz uma verificação de todos os apertos, tá? Então você vai verificando um por um. E lembra, tá, gente? É um ponto que a gente sempre frisa. Não precisa estrangular o parafuso, tá? É só encostar ele na carcaça ali. Se sentiu que ele ficou um pouquinho duro, ok, tá perfeito. Não precisa apertar mais que isso, tá? Então aqui a gente já vai só conferir aqui, né? Igual eu falei para vocês, né? Se tá tudo ok, tudo fechadinho, bonitinho. Bom, tudo certinho, tudo ok, né? Agora como a gente já fez a instalação do Windows aqui nesse computador antes da gente fechar, né? Por motivos de segurança, questão da compatibilidade do SSD, então aqui ele já está parcialmente finalizado. A gente só vai fazer agora alguns ajustes na instalação, que é instalar os drivers, configurar, testar tudo certinho, e aí o equipamento está finalizado, tá? Então se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, né, a gente vai estar postando ao longo do tempo. Tem outros notebooks aí bem legais que a gente vai trazer vídeos para vocês. Então se vocês tiverem interesse, vai comentando aqui embaixo aqui. Quem sabe a gente pode trazer aquele conteúdo que você precisa, tá bom? Então vira e mexe a gente vai dar dica aí para vocês, então vai sempre acompanhando a gente. Até mais e até o próximo vídeo.